Boa noite a todos. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo das preces. Prece, oração, reza. Um capítulo específico para isso. Allan Kardec nos traz exemplos de vários tipos de prece para várias situações diferentes. Muitas vezes nós não temos o hábito de orar, de fazer uma prece. Alguns podem pensar, eu não tenho estudo, eu não sei colocar as palavras bonitas, não sei orar. Então aqui nós temos alguns exemplos, para que com o passar do tempo, a gente vá adquirindo esse hábito. Porque orar, fazer uma prece, deveria ser como respirar. Sempre deveríamos estar conectados com o mundo espiritual, conectados com o nosso mentor, conectados com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Deus. E através da prece nós conseguimos fazer isso, entrar em comunhão com o mundo espiritual. Porque nós estamos aqui estagiando, nós estamos aqui aprendendo. Porque a nossa casa, o nosso lugar é lá, no mundo espiritual. E nós podemos nos manter conectados com eles, sempre. Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos e através das preces. Além do Pentateuco, de Kardec, que são os 5 livros da codificação espírita, podemos contar também com mais de 400 livros do Chico Xavier, que também nos mostram, nos ensinam de como é a vida no mundo espiritual. E eu trouxe alguns desses livros com algumas passagens de oração e de prece. No Nosso Lar, narra o desencarne de André Luiz, que era um espírito que não tinha noção do que acontecia depois da morte. Então é uma surpresa muito grande para ele quando na sala de cirurgia ele sai do corpo e se enxerga na maca. Quando os colegas, que ele era médico também, colocam um pano branco sobre ele e saem da sala. Ele fica atordoado, não entende nada do que está acontecendo. E a energia dele era negativa. Ele estava atordoado. E ele acabou indo para o umbral. E lá ele sofreu durante muitos anos. Além de não entender, de se revoltar. Os outros espíritos não deixavam que ele tivesse 1 minuto de paz. Quando ele conseguia adormecer um pouco, ter um pouco de descanso, alguém chegava lá, sacudia, acordava ele. Até um dia em que ele estava tão esgotado, que ele achava que não tinha mais jeito, que ele não tinha mais o que fazer, que não tinha mais solução para ele. Ele caiu de joelhos naquele lodo, naquele lamaçal. E, enquanto as energias me faltavam de todo, quando me senti absolutamente colado ao solo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que estendesse mãos paternais em tão amargurada emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas lavou o meu rosto. Que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido?
ele ainda estava amargurado, mas colocou todo o sentimento dele naquela prece, naquela oração. Todas as residências... Opa, pulei demais. Aqui. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura por tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Ele se encheu de esperança na prece. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu. Emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou os seus grandes olhos lúcidos em mim e falou: coragem, filho. O Senhor não te desampara. O Senhor jamais nos desampara. Mas a prece não são só palavras. A prece é sentimento. Jesus diz que da boca sai o que o coração está cheio. Então colocamos o nosso sentimento na nossa prece. Pedimos com todo o nosso coração ao orar, para que consigamos nos conectar com o alto, para que a nossa prece seja ouvida. Ele é recolhido e vai para a colônia Nosso Lar. E lá ele fica um pouco no hospital, até recobrar as suas forças, até sarar da sua ferida que ele tinha, que foi a causa da morte. E um dia, então, teve uma oração comunitária, uma prece comunitária no Nosso Lar. E ele também foi. Todas as residências e instituições de Nosso Lar estão orando com o governador. Toda a cidade orava junto. E ele ficou lá, orando e ficando cada vez mais emocionado. Terminada a sublime oração, regressei aos aposentos de enfermo, porque ele ainda não estava totalmente curado, amparado pelo meu amigo que me auxiliava. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em Nosso Lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de muitos anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchia-se de novo de gotas generosas de esperança. A prece não era para pedir. Essa prece coletiva era para agradecer. Quando nós agradecemos, nós recebemos muito mais bênçãos. Cada um recebe de acordo com a capacidade que tem de doar. Quanto mais a gente doar de nós, em prece, em sentimento, em ações, mais nós estamos capacitados a receber. E não interessa a religião, a língua. No livro Ação e Reação, na cidade em que André Luiz foi visitar, existia um templo. Ele entrou lá dentro, a única coisa que tinha na frente era uma cruz simples de madeira, para lembrar a todos que entrassem ali
que Jesus Cristo, nosso Senhor, estava ali presente, como ele sempre nos disse. Onde 2 ou mais estarão reunidos em meu nome, lá eu estarei. E dentro tinha um formato de abóboda. As paredes brancas, limpinhas. Um som ambiente de uma música que ele jamais tivesse ouvido outra igual, tão linda quanto aquela. Que acalmava a alma. E na parede, várias pessoas de pé, ajoelhadas, orando em frente a uns nichos vazios. Em idiomas diferentes, elas usavam roupas diferentes. Cada uma orando de acordo com a sua religião e a sua crença. Lá no mundo espiritual. Uns rezavam para um santo, outros rezavam para um outro espírito. E André Luiz pergunta, mas todas as preces são atendidas? Uma senhora fazia a oração a Ave Maria. E um outro amigo dele respondeu então, todas as preces são respondidas. Vou ler aqui para vocês. Isso, contudo, não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma, pela Nossa Senhora. Tá? Petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores, vão para o mundo espiritual, para planos mais elevados, e lá são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de que sejam examinadas e atendidas conforme critério da verdadeira sabedoria. E se a gente ora para um santo e que lá no céu ele não é santo? Pode estar lá no umbral, porque antes de ser canonizado, de virar santo aqui, talvez esse espírito tenha sido um pecador, tenha feito alguma transgressão grave e acabou não indo para o céu, foi para o umbral. Quem fizer oração para esse santo também será acolhida. Porque as pessoas que são próximas a esse espírito vão se encarregar de acolher as preces que são destinadas a ele, até que ele possa ser resgatado e responder ele mesmo pelas preces. Então, nossas preces sempre são respondidas, quando feitas do fundo do nosso coração. Jesus mesmo nos deu um modelo, porque ele sabia também que na época as pessoas tinham alguma dificuldade de orar. Ele ensinou a oração dominical, que nós chamamos de Pai Nosso, que é a oração mais completa e mais simples que existe, que engloba todas as nossas necessidades, que dá glórias ao Pai, que pede, que agradece. Façamos a oração pensando no significado de cada palavra. Que ela saia daqui dentro do coração. E muitas vezes nem precisamos de palavras. A Madre Teresa um dia respondeu a um repórter que perguntou para ela, a senhora fala com Deus, com Jesus? Sim, eu falo. O que a senhora diz para ele? O que ele diz para a senhora? Ele não diz nada. Ele só me escuta. Mas e a senhora? O que a senhora diz para ele? Eu não digo nada. Eu só escuto. Ela estava conectada ao nosso Senhor pelo coração. O coração que falava.
As ações dela falavam por ela. E façamos isso na nossa vida. Que as nossas ações falem por nós. Que o nosso coração esteja sempre em prece. E quem tiver alguma dificuldade, este livro aqui está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Ele foi enviado para nós. E aqui as preces, a gente começa a fazer uma, fazendo outra, até que a gente tenha condições de fazer sozinho, por conta. Que façamos cada um a nossa prece. Que assim seja.